Olá, bem-vindos à nossa 10ª aula de análise sintática. Bom, até esse momento a gente já viu muita coisa, né? A gente teve 10 vídeos aí, 9 vídeos de 10 minutos cada, e hoje a gente vai continuar falando da oração subordinada. Vamos revisar a oração subordinada substantiva que a gente viu na última aula, e agora vamos começar com as orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá, passar para a revisão da oração subordinada substantiva, está aí na sua tela. Então vamos lá, o que a gente faz com a oração subordinada substantiva? Primeiro, a gente tem que localizar o verbo que está subordinado ao verbo principal. A gente viu que nesse tipo de orações a gente sempre vai ter dois ou mais verbos, né? E cada verbo identifica uma oração. Então, se a gente tiver dois verbos, um vai ser da oração principal e outro da subordinada. Se a gente tiver três verbos, um da principal, dois das subordinadas. E por aí vai. Aí a gente pega o verbo que é subordinado, na verdade pega a oração toda que possui aquele verbo que é subordinado e tenta trocar por isso. Foi a dica que eu dei. Na verdade, você pode trocar por qualquer substantivo, porque a oração é substantiva. Mas eu troco por isso. E aí, se você visse que ficava com sentido, legal. Você já sabia que estava perante uma oração subordinada substantiva. O exemplo que a gente viu na aula passada foi mais ou menos assim: recomendamos que você diga para a polícia o que você fez. Então recomendamos isso, né? E esse isso era uma oração subordinada substantiva porque dava para trocar justamente. Bom, e aí depois que você trocou por isso, você analisa a função desse isso aí que você trocou. E aí as opções eram sujeito, objeto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Se fosse um sujeito, a gente teria uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se fosse objeto, oração subordinada substantiva objetiva. Podia ser direta ou indireta, objeto direto ou indireto. Se fosse predicado, oração subordinada substantiva predicativa. Se fosse complemento, né, e por aí vai. Então, era assim que a gente reconhecia a oração subordinada substantiva, fazendo o teste da troca por isso. Não esqueça que esse é o teste que identifica uma oração subordinada substantiva. Agora, nós vamos ver a oração subordinada adjetiva. Bom, a oração subordinada adjetiva ela é muito parecida com a oração subordinada substantiva. Só que qual é a diferença? Ela troca por um adjetivo, obviamente, e não por isso. Você vai perceber que quando você tiver uma oração subordinada adjetiva na sua frente, você vai trocar por isso e a frase vai ficar estranha. A oração vai ficar com sentido esquisito. Então, ela só vai ficar com sentido bom quando você troca por um adjetivo. E outra dica importante, ela sempre vem com pronome relativo. O que é o pronome relativo? Os mais comuns são o que, o cujo ou o onde. Tá? Pode ser aonde também, né? Então, geralmente elas vêm introduzidas, sempre elas vêm introduzidas por que, cujo, onde. Aliás, no lugar do que pode vir também qual, né? O qual, a qual, os quais, as quais. Então, a dica na oração subordinada adjetiva é achar o pronome relativo e tentar trocar por adjetiva, né? Então, na substantiva, o que a gente fazia? Trocava por isso. E se ficasse com sentido, era uma substantiva. Aqui a gente vai ver se tem pronome relativo e trocar por um adjetivo. Se trocar, vai ficar perfeito. Você pode falar que é uma oração subordinada adjetiva sem medo nenhum de errar. Vamos por exemplo que vocês vão ver como isso aí funciona. Deixa eu apagar isso aqui então. Pronto, tá aí uma frase para exemplo. Ó. Procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Fiz de propósito essa frase. Então vamos lá. Dois verbos, né, como a gente já imaginava. Procurávamos e esclarecesse. Verbo procurar e esclarecer. Procurávamos é o verbo da oração principal. Procurávamos um exemplo. E que esclarecesse nossa dúvida. Esse esclarecesse é o verbo de uma oração subordinada. A oração subordinada começa aqui no que. Olha lá o que eu falei. Já apareceu o pronome, então a gente já fica atento, porque a chance de ser oração subordinada adjetiva é grande. A gente ainda não comprovou, porque na oração subordinada substantiva também pode vir os pronomes relativos, né? Mas, ó, apareceu o que, a gente já tem uma pista aí que tem uma oração subordinada adjetiva. Eu vou marcar aqui, ó. Então, procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Eu vou fazer o teste da troca por isso, para ver se é uma oração subordinada substantiva. E vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Procurávamos um exemplo, isso. Fica estranho. Eu não posso trocar essa oração subordinada por isso, ou seja, por um substantivo. Então, eu já sei que não é uma oração subordinada substantiva. Mas olha agora se eu for trocar por um adjetivo. Procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Eu poderia muito bem falar, procurávamos um exemplo esclarecedor. Aí, fica perfeito.
poderia até continuar a frase, mas ó, procurávamos um exemplo esclarecedor. Eu consegui trocar toda aquela sentença, toda aquela oração por um adjetivo. Então, obviamente, estamos perante uma oração subordinada adjetiva. Tá bom? Bom, e aí, como a gente fazia a oração subordinada substantiva, aqui a gente também vai fazer. Tem classificações. Na oração subordinada substantiva, depois de eu reconhecer que era uma dessas, eu tinha que falar se ela tinha função de sujeito, de objeto, de predicativo, de complemento. Na oração subordinada adjetiva, a classificação é um pouquinho diferente. O que entra em jogo aqui é se elas são restritivas ou explicativas. Ou seja, essa oração subordinada adjetiva, ela vem para restringir as informações que a gente tem ou ela vem para explicar uma informação que a gente tem. Bom, a dica para você reconhecer é o uso de vírgula. Tá? A oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem sempre sem vírgula. Então, quando você tiver uma frase dessas na prova, ela vai ter que vir sem vírgula. Né? Geralmente não, sempre são frases citadas de grandes autores, são escritas por gente que conhece a língua, então ela tem que vir sem vírgula. E nos casos da explicativa é sempre com vírgula. Então, nesse caso aqui em cima, ó, procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Posso falar sem medo que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela vem sem vírgula. E se você for pensar o nome da oração, né, oração restritiva, você vai entender por que ela chama assim. Olha lá, procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Esse que esclarecesse nossa dúvida vem restringir o tipo de exemplo que procurávamos, né, de acordo com a frase. Então, é um exemplo que esclarecesse a nossa dúvida. Eu restringo, é como se eu tivesse assim, um grupo de exemplos, um conjunto de exemplos, e eu quero o exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Então, eu estou restringindo o tipo de exemplo que eu quero. Vamos ver um tipo de oração subordinada adjetiva explicativa, para vocês verem agora como fica diferente. Olha aí, eu pus na tela para vocês. Durante a noite, na qual me faltou sono, pensei nela. Então, essa frase eu adaptei, tá? De uma obra da literatura, adaptei de Rubião, mas vamos lá. Durante a noite, pensei nela, seria a oração principal. Aqui é o verbo da oração principal. E aqui, faltou sono, né? Seria a oração subordinada. Bom, aí eu vejo que tem o pronome, ó, na qual me faltou sono. Eu vejo que poderia trocar por um adjetivo. Durante a noite, insone, pensei nela, seria o adjetivo. É um adjetivo meio raro, mas né? E não daria para trocar por isso, ó. Durante a noite, isso, pensei nela. Então eu sei que não é substantiva, é adjetiva mesmo, porque eu consegui trocar pelo adjetivo insone. E essa oração subordinada, eu sei que é adjetiva explicativa. Por quê? Porque vem sempre com vírgulas, olha aqui, separada por vírgulas. E olha como ela está explicando o sentido de noite, não está restringindo que tipo de noite é. Está explicando, ó, durante a noite, na qual me faltou o sono, pensei nela. Então ele explicou que naquela noite ele não estava dormindo, né, estava sem sono e pensou nela. É diferente se ele estivesse restringindo, né? Aí seria outro tipo de oração e viria sem vírgula, obrigatoriamente viria sem vírgulas. Bom, então, de oração subordinada adjetiva é isso. Elas são bem tranquilas, não é verdade? Eu acho que até mais tranquilas do que oração subordinada substantiva. E no próximo vídeo a gente vai ver as orações subordinadas adverbiais, que são o último tipo de oração que falta para a gente encerrar essa parte. Tá? Aí eu vou pôr um resuminho de todas as orações que a gente viu até agora, que nem eu fiz os roteirinhos de termo associado ao nome, de roteirinhos de termo associado ao verbo, lembra? Eu vou pôr um roteirinho das orações subordinadas e fazer um pouquinho de exercício para a gente praticar toda essa parte de subordinação. E aí, daí para frente, falta um tópico só para a gente acabar a análise sintática, que são as orações coordenadas e não subordinadas. Tá? Então, de novo, só para revisar, no próximo vídeo a gente vai ver oração subordinada adverbial, fazer um roteirinho para resumir tudo que a gente viu, e daí para frente a gente começa com as orações coordenadas, tá bom? Qualquer dúvida ou comentário, lembre-se sempre que vocês têm o meu e-mail aí na tela, podem me escrever à vontade, eu estou à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham. Podem deixar os comentários aqui no YouTube também que eu respondo, eu estou sempre olhando o que está rolando por aí. Tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!